Olá, sou Frederico Lobo, vou dar aula hoje sobre pé torto congênito. Vou começar de novo aqui, precisa apontar bem aqui, né? Que eu não consegui passar. Olá, sou Frederico Lobo, vou dar aula sobre pé torto congênito. A estrutura da aula a gente vai tratar da definição, os tipos, a epidemiologia, a etiologia, a clínica do paciente, os exames diagnósticos, a patoanatomia, o tratamento e as complicações do próprio tratamento. O pé torto congênito é uma deformidade complexa, congênita do pé e do tornozelo, pelo equino do retropé, como mostrado na figura, o cavo, que é uma flexão plantar do antepé, também na figura, o varo, que é essa inversão da subtalar, e o aduto do antepé no mediopé. Os tipos é idiopático, tem um tratamento específico, deve ser feito. O posicional, que apenas manipulação já trata o paciente. O neurogênico, principalmente mielomeningocele. E o tipo sindrômico, que o principal é a artrogripose, entre outras síndromes, Moebius, Larsen, Pierre-Robin, entre outras. Na epidemiologia, principalmente temos havaianos, polinésicos e maores, duas vezes mais com meninos, né? A bilateralidade ocorre em 50% dos casos. Existe um componente genético, onde parentes de primeiro grau têm 17 vezes mais chance de incidência. A concordância em monozigóticos é de 32,5% e existe uma herança multifatorial ou de dominância de penetrância variável, né? A etiologia é desconhecida, existem algumas teorias de modelagem intrauterina, lesão muscular primária, deformidade óssea primária, lesão vascular primária, infecção intrauterina enteroviral, sequestro no desenvolvimento, inserção tendínea anormal, fibrose e histiologia anormal. A clínica do pé torto congênito são de deformidades não corrigíveis passivamente. Existe essa prega cutânea única ou dupla posterior na região calcânea, uma prega cutânea de profundidade grande transversa cruzando o mediopé e a cabeça do talos pode ser palpada dorsolateralmente. O pé e a panturrilha normalmente são menores que o lado contralateral, como mostrado na figura. Sempre deve-se descartar alterações sindrômicas e neurogênicas. Existem diversas classificações de gravidade dessas alterações, mas nenhuma é de boa qualidade. Na radiografia, não é muito útil para o pé torto congênito, porque poucos ossos estão ossificados na fase do diagnóstico. Existe um atraso de ossificação ainda maior nos pacientes com pé torto congênito, e o navicular, um osso muito fundamental para o diagnóstico e o tratamento, ele não se ossifica antes dos 3 aos 4 anos de idade. A ultrassonografia pode fazer o diagnóstico pré-natal, existe na rotina entre a 16ª e a 20ª semana de gestação, a sensibilidade e a especificidade são altas. Na patoanatomia, tem uma deformidade do desenvolvimento que surge entre o 2º e o 3º trimestre de gestação, existe um mau alinhamento entre os ossos e a forma alterada dos próprios ossos. Na microscopia, existe um aumento de celularidade e fibras colágenas onduladas nos ligamentos, o que permite um alongamento desses mesmos ligamentos. A fáscia plantar, os músculos plantares curtos e os ligamentos spring, eles estão contraídos. O talos, tem o colo curto e desviado para plantar e medial, como mostrado nas duas figuras, destacado pela linha vermelha. O osso navicular é desviado para medial. O calcâneo ele está aduzido e invertido sobre o talos. A cunha medial é trapezoidal nas crianças mais velhas e gera uma sequela de aduto residual do antepé. O osso cuboide pode ter uma subluxação medial em relação ao calcâneo. O tratamento conservador deve ser sempre instituído inicialmente e sempre deve ser tentado mesmo em pacientes que vão evoluir para a cirurgia, porque diminui a extensão da cirurgia. O método de Ponseti ele é baseado na correção através de manipulação e gessos seriados. Existe um método não usado muito atualmente, o método francês, que são exercícios seguidos de fitas adesivas e movimentação passiva contínua. O método Ponseti, esse simpático senhor mostrado aí na figura, na foto, né, deve ser iniciado de 7 a 10 dias de vida.
Antes dos 9 meses de idade, quando iniciada, a maioria dos casos é corrigida. Até os 28 meses existe uma correção parcial e após os 2 anos de idade, ele deve ser usado para facilitar a possível cirurgia que deve ocorrer para o tratamento. Normalmente são de 5 a 6 gestos semanais para correção do adulto e do varo. E o equino, na maioria das vezes, necessita de uma tenotomia do tendão calcâneo, com imobilização por mais 3 semanas e uma órtese de abdução noturna por 2 a 4 meses. Os gestos seriados, a primeira coisa a se fazer é a dorsiflexão do primeiro raio, com fulcro na cabeça do talos, alongando a fáscia plantar e destravando a tala navicular, gerando uma redução do cavo. O segundo a se fazer, como mostrado na figura, é a abdução do antepé, mais a eversão do retropé em torno do complexo subtalar. O terceiro é a dorsiflexão do retropé. A tenotomia do tendão calcâneo, somente quando a abdução completa do calcâneo sob o talos, existindo uma palpação lateral do processo anterior do calcâneo. É feita com anestesia local, geralmente de 1,5 centímetro acima do calcâneo, com o pé em dorsiflexão máxima, ganhando geralmente de 15 a 20 graus de dorsiflexão. O gesso deve ser feito com o pé abduzido de 60 a 70 graus, em posição de hipercorreção, mantido por 3 semanas. Depois disso, a gente retira o gesso e faz a órtese. No caso de pé torto congênito unilateral, você deixa 65 a 75 graus de rotação externa do lado tratado e 30 graus no lado normal. Nos casos bilaterais, 70 graus de rotação externa em ambos os lados. A barra da órtese deve ter uma distância entre os pés igual à largura dos ombros e a convexidade de 5 a 10 graus para distal, mantendo os pés em dorsiflexão. Ela deve ser utilizada 23 horas por dia por 3 meses e após 12 horas durante a noite e mais 2 a 4 horas no meio do dia, até os 3 a 4 anos de idade. E está demonstrada aí a principal órtese utilizada, a órtese de Dennis Brown. Os erros no tratamento é a pronação ou eversão do pé, com piora da deformidade do cavo, o calcâneo fica aduzido, invertido e travado sobre o talos. Então não deve-se fazer a pronação e eversão do pé inicialmente. Pode ter a rotação externa do pé enquanto o calcâneo ainda está varo. O calcâneo nunca deve ser tocado no método de Ponseti. Então se você estiver fazendo fulcro no calcâneo, deve estar errado. Erros na confecção do gesso também são erros clássicos do tratamento, como mostrado aí, um gesso curto, deve ser um gesso íngnuo podálico, e a não utilização da órtese para manutenção, que é a causa principal de recidiva. O tratamento cirúrgico, quando necessário, existem 4 grandes técnicas, não bem definidas atualmente qual que deve ser feita, o momento e quanto que deve ser feito de redução. O turco, inicialmente, fazia uma incisão medial para a liberação da cápsula posteromedial com abertura da subtalar com fulcro na borda lateral do pé. Goldner determinava que a deformidade primária seria a rotação interna do talos. Para isso, ele fazia uma correção pelo alongamento do ligamento deltoide sem liberação da cápsula da subtalar. Carroll e McKyle faziam liberação circunferencial e rotação da subtalar para correção. O ligamento interósseo talo-calcâneo é mantido. Simonsen faz uma liberação circunferencial da subtalar, ligamento interósseo e da cápsula calcâneo-cuboídea. Grande instabilidade, gerando um risco de deformidade translacional. É a via mais utilizada, é a via de Cincinnati. Existe uma controvérsia quanto à necessidade de fixação interna e os que defendem a cirurgia precoce para permitir o remodelamento da cartilagem adequada. A maioria dos autores faz a cirurgia entre 3 a 12 meses de idade. A cirurgia pode gerar complicações, os principais problemas podem ser de ferida, lesão neurovascular, lesão óssea ou da cartilagem, a necrose vascular do talos ou do navicular, a deformidade recorrente, a hipercorreção peritalar, que é pior que a deformidade recorrente, o varo residual e o adulto residual, que acaba sendo bastante comum. A bibliografia recomendada está demonstrada aí. Muito obrigado.